Gente, hoje é dia 26 de junho de 2020, sexta-feira, e vamos pedir a Deus que nos inspire, que nos ampare, abençoando a todos vocês, nossos queridos ouvintes e amigos do Ideal Espírita, né? Antes de nós começarmos a nossa preleção, nós gostaríamos de pedir a gentileza, que nós somos lá do Jesus Rede Vivo, meu nome é José Carlos, de que se puderem, né, de nos seguir aí no nosso Facebook, www.jesusredevivo.com. Também de nos seguir aí no Instagram, de se inscrever em nosso canal no YouTube, né? E também, se puderem, ativar o sininho para receber, assim, outras tantas notificações, tá bom? Durante das nossas palavras, nós gostaríamos de convidá-los, né? Caso vocês queiram colocar um copo d'água, uma garrafinha, nós vamos pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que nos abençoe, que coloque aí aquilo que nós precisamos, para aí no final, nós, ao tomarmos a nossa água, pedimos a Jesus que fluidifique, que os amigos coloquem aí, né, aquilo que nós precisamos. E a nossa preleção de hoje tem como título O Rei e Suas 4 Esposas, né? E depois nós vamos terminar com uma reflexão em torno da doutrina espírita, tá bom? Então essa história conta que há muitos anos atrás existia um rei que tinha 4 esposas. E ele dizia que amava perdidamente a 4ª esposa. Para com a 4ª esposa, ele tinha uma atitude assim toda especial. Ele a enfeitava, dando a ela as melhores roupas, as roupas mais caras, os calçados mais modernos, não regateava nunca, né, de comprar joias caras, relógios caríssimos. Então, dava a essa 4ª esposa o que existia de melhor. Tá bom? Com a 3ª esposa, ele afirmava que amava, que tinha uma grande paixão, um grande ciúmes. Era somente com a 3ª esposa que, quando acontecia de haver eventos nos reinados vizinhos, nos castelos vizinhos, como casamentos, como bailes, como grandes almoços, né? Era somente com a 3ª esposa que ele levava. Ele gostava muito de exibi-la aos reinos vizinhos, aos outros reis, aos outros príncipes. E depois, quando terminava, né, as festividades, ele retornava, abraçava carinhosamente e dizia que tinha uma grande preocupação de perdê-la, tinha muitos ciúmes. E ela, envaidecida, respondia-lhe de forma nenhuma: eu lhe serei fiel em todos os momentos da nossa vida. E ele ficava feliz. Pois bem, ele tinha também a 2ª esposa, que ele amava de paixão. E somente com a 2ª esposa, ele, mesmo sendo rei, mesmo sendo poderoso, mas era uma pessoa. E sabemos que toda e qualquer pessoa tem os seus problemas, as suas dificuldades. E era somente com a 2ª esposa que ele buscava orientação, que ele buscava ajuda, que ele buscava alguma coisa que pudesse orientá-lo a continuar no seu reinado. Não importava o dia, não importava a hora. A verdade, porém, é que a 2ª esposa estava ali sempre pronta a ajudá-lo, a ampará-lo, a protegê-lo. No entanto, a 1ª esposa, ele a mantinha distante. Embora a 1ª esposa fazia de tudo para mantê-lo rico e no poder, ele não gostava da 1ª esposa. Ela inúmeras vezes tentava se aproximar, se acercar dele,
transmitir bons conselhos, tentar conversar com ele. Falar por que você não gosta de mim, o que eu fiz? Mas ele não dava ouvidos, não dava atenção e nem queria saber. O tempo foi passando, como acontece com todo mundo, e um dia o rei veio adoecer. Foi uma doença grave, foram chamados os médicos, os mais intelectuais da época, os mais preparados, feiticeiros, gurus, porque ele ficou muito preocupado, porque a resposta de todos era unânime. Ele adquiriu uma doença e não tinha muito mais tempo de vida, apenas alguns dias. Ele então dispensou todos, fechou-se no quarto e ficou meditando. Que até então ele tinha muitas coisas ao seu redor, muita riqueza, muito poder. Lembrou das 4 esposas. Agora ele ia morrer e para onde ele iria ficar sozinho. E nesse ficar sozinho, bateu nele um grande desespero. E nesse desespero ele teve uma ideia. Ele então chamou a 4ª esposa e disse-lhe a ela: você sabe muito bem que eu fui acometido de uma doença incurável e tenho pouco tempo de vida aqui na terra. Você sabe que eu vou morrer. Você sabe também que eu muito lhe amei. E durante toda a minha vida, eu lhe cobri com as joias mais caras, com as melhores roupas, com os mais caros perfumes, relógios, calçados. Sabe, estou com muito medo, porque para onde eu vou ficar sozinho. E eu gostaria de saber se seria possível você morrer comigo, para que para onde eu for, para o lugar que eu for, eu não venha ficar sozinho. Ela então levantou-se de um sobressalto, olhou para ele e disse: de jeito nenhum, eu nunca farei isso. Virou as costas e saiu do quarto. Ele então recebeu aquela resposta como uma verdadeira punhalada. Um raio talvez não seria tão intenso quanto a resposta da 4ª esposa. Mas era um rei bom, o que poderia ele fazer? Pensou e mandou chamar a 3ª esposa. A 3ª esposa veio, ele expôs a ela as mesmas ideias, lhe fez a proposta de que agora ele iria morrer e se seria possível ela morrer com ele, para eles ficarem eternamente no lugar, no paraíso. Ela então também levantou-se e respondeu-lhe: me desculpe, mas junto de você eu conheci outros tantos lugares, outras tantas pessoas. Eu lhe serei fiel até o momento da tua morte. Mas fique você sabendo que depois que você morrer, eu vou me casar com outro, porque a vida segue. E como você me fez conhecer muitas coisas maravilhosas, eu vou continuar a viver assim. Me desculpe. Saiu do quarto. Novamente o rei entristeceu-se. Ficou muito magoado, muito penalizado dele mesmo daquela situação. Mas que poderia ele fazer? Mandou chamar então a 2ª esposa. Aquela que durante toda a sua vida, nos momentos de maiores dificuldades, quando tinha os problemas, ele a ela recorria. Mandou chamá-la. E ela, já sabendo do que o rei estava passando, sentou-se ao seu lado. Pegou nas suas mãos. O rei lhe fez a mesma proposta. E ela carinhosamente lhe disse: ah, meu rei, me desculpe.
Você sabe perfeitamente que durante toda a sua vida eu procurei lhe ajudar da melhor forma possível, lhe ajudando, lhe orientando, mas infelizmente agora isso eu não posso fazer. A única coisa que eu posso fazer é realizar um enterro digno de um rei, um ótimo, excelente sepultamento, inclusive um túmulo grandioso, à altura do teu nome. Mas morrer com você, me desculpe, eu não posso. Também saiu do quarto. Ele ficou entristecido, as lágrimas lhe veio aos olhos, desceu pela face, e foi exatamente aí que ele ouviu uma voz lhe dizer: fique tranquilo, eu morrerei com você. Eu estarei com você onde quer que você esteja. Não lhe abandonarei nunca, jamais. Confie em mim. Ele então olhou e viu ali do seu lado a primeira esposa, magrinha, sofrida, nunca lhe dera qualquer tipo de atenção. Lhe virava as costas inúmeras vezes, a maltratara. E era exatamente ela agora que vinha lhe propor que estaria com ele aonde quer que ele fosse. Invadiu nele agora um grande arrependimento, um remorso. Por que não a tratara melhor? Por que não lhe dera mais atenção? Pois bem, essa história que vem de encontro às nossas vidas nos faz mostrar que todos nós temos 4 esposas. A 4ª esposa é o nosso corpo. É uma analogia, mas é o nosso corpo. Que nós temos que tratá-lo, que é a máquina mais perfeita que Deus nos deu para nós nos evoluirmos espiritualmente. Nós temos que cuidá-lo, alimentá-lo, temos que nos vestir, nos calçar, colocar joias, não importa. Mas existem pessoas que vivem estritamente para o corpo, acreditando inclusive que a vida é ali no corpo e que ao morrer não existirá nada mais além do corpo. Porque muitos afirmam que com a morte do corpo não vemos de forma nenhuma sair um espírito, sair uma alma. O corpo se extingue e nada mais existe. Então, a nossa 4ª esposa é o corpo. A nossa 3ª esposa é tudo aquilo que nós conquistamos durante nossa existência. São os nossos bens materiais. É a nossa casa, nosso automóvel, o sítio, o apartamento, os nossos bens bancários, que é natural que nós chegamos aqui na Terra e, de acordo com o nosso estudo, com o nosso trabalho, nós o adquirimos para o conforto nosso e da nossa família. Mas existem inúmeras pessoas que vivem somente para as coisas materiais. Não acreditam nunca que, atrás do nosso esforço, existiu e existe um poder divino, nos orientando e nos inspirando. A nossa 2ª esposa, aquela ao qual o rei recorria nas suas dificuldades, são os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos parentes, que inúmeras vezes em nossas dificuldades, nós o recorríamos para nos ajudar, para nos orientar. Que eles vêm na figura dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, das pessoas mais experientes, que muitas das vezes nos ajudaram. E que no momento da nossa partida, a única coisa que pode fazer é o sepultamento.
é o velório, são as despedidas, as flores, porque conosco não pode morrer. Da mesma forma lá com a segunda esposa, de tudo que ele adquiriu, ficará nas mãos de outras pessoas. Porque não podemos levar, não é isso? Não podemos levar nada. Então fica para outras pessoas. E os nossos parentes, a única coisa que poderão fazer é isso. Nos dar um sepultamento digno, um túmulo à altura, com um nome, né, com uma inscrição, aqui jaz, e o nome da pessoa. E aí nessas reflexões, nós vamos observando que todos nós temos um espírito. E é exatamente aí que entra a primeira esposa, que ele nunca pensou na espiritualidade. Embora inúmeras vezes, por onde nós andamos, o que nós contemplamos, nós vemos a bondade e as maravilhas de Deus. Vemos as maravilhas de Deus no sol que nos aquece, na brisa pela manhã, no sorriso de uma criança, no aperto de mão, no cantar de um pássaro, no perfume das flores, no balouçar das ondas do mar, nas águas que mata a sede, no alimento que nos mata a fome, nas flores dos campos. É uma imensidade de Deus nos mostrar: olha, eu existo, eu sou o Senhor da vida, eu construí tudo isso. Mas as pessoas existem que só olham para o corpo, só para os seus bens materiais, somente para o seu círculo restrito, não pensando em ninguém mais. Mas chegou o momento de todos nós. E existem relatos inúmeros, né? De pessoas que diante da morte, da véspera da morte, começam a pensar em Deus. E agora? E agora que eu entraria em contato com o Senhor da vida, ao qual pedirá conta de tudo aquilo que eu fiz na terra, de tudo aquilo que eu não fiz na terra. Gente, a vida continua. De todas as psicografias que nós já tivemos a oportunidade de ver, nenhum espírito, através da psicografia, da comunicação, disse assim: olha, é mentira, hein? A vida não continua. A vida continua bela e pulsante, mostrando a todos nós que Deus é maravilhoso, que o corpo não é nada, é uma passagem aqui pela terra. O que não fizemos hoje, faremos amanhã, e assim continuadamente e sucessivamente, até atingirmos a evolução sublime e atingirmos o patamar luminoso. Isso é nos dado por esse Deus maravilhoso, que nos ama e nos quer bem. Portanto, gente, cuidemos do corpo. Nesse momento pelo qual nós passamos pelo Covid-19, coronavírus, usemos sim o álcool, né? O álcool gel, lavemos as nossas mãos, nos cuidemos, usemos as máscaras, procuremos ter uma alimentação saudável, diminuindo o sal, o açúcar, a farinha, a gordura, para nós sermos dignos desse corpo e não nos arrependermos, né, de ter que vir numa outra vida, num corpo defeituoso, porque nós abusamos desse. Vivemos da melhor forma, né, com aquilo que nós conquistamos. Não sejamos tão apegados. Quando tivermos alguma coisa sobrando, demos para as pessoas que precisam. Roupas, calçados, móveis, não importa. Vamos ver futuramente que a caridade praticada a outrem será o nosso sustento no plano espiritual. Vivemos com a nossa família da melhor forma possível. Aqueles mais próximos são os quais, de fato, nós precisamos conviver da melhor forma possível, nos reconciliando, nos entendendo, nos perdoando, nos tolerando. Mas não sejamos egoístas.
porque a família é universal. Saiamos, vez que outra, do nosso círculo familiar e vamos atender outros tantos irmãos em outros tantos lugares, dando a eles um alimento, uma moeda, um remédio, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, e tudo isso nós podemos fazer. Porque é para isso que nós aqui estamos. E alguém nos pergunta, e como investir nas questões espirituais? Existem várias formas, né? Além das questões materiais, como nós dizemos, existem também as questões espirituais, que é através da oração. Então, se não pudermos ajudar com as coisas materiais, oremos. Gente, pensamento é vida. E quando nós abrimos os nossos corações e pedimos a Jesus por este ou por aquele, forma-se um elo de ligação, de sinceridade, de amor, de carinho para aquele outro irmão que jaz, né, num grande sofrimento, hospitalizado, passando por problemas financeiros, desempregos, de dores na família, de doenças, de perdas. E a oração é fluidos, são energias que os envolvem e o ajuda e o restabelecem. Podemos, inclusive, né, orar por aqueles que nos antecederam ali em túmulo, que se encontram no plano espiritual, e quando nós fechamos os nossos olhos e oramos por eles, eles, aonde quer que estejam, recebem esses nossos pensamentos em forma de incentivo, de amor, de carinho e de saudade. E nós gostaríamos de terminar essa nossa singela preleção orando com todos aqueles que estão nos ouvindo. Inclusive outros amigos que, com a orientação do nosso Ney, da nossa Fernanda nos Estados Unidos, encontram-se lá em Portugal, na Suécia, na Itália, Estados Unidos, Canadá. Então eu gostaria também de envolvê-los nesse momento de prece, de amor, de respeito, de consideração e de carinho. Tá bom? Que essa prece sirva para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse instante, que os amigos espirituais fluidifiquem água, colocando aí o remédio, tá? Que tanto nós precisamos. E vamos dizer assim: Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias atribulados que transcorrem, é para a humanidade a promessa da paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofrimentos. Apegai-vos a ele cheios de confiança. Ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes de arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouve a sua voz no silêncio da consciência que vos fala, do cumprimento austero de todos os deveres cristãos. E um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebrantáveis da fraternidade além da morte, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras. Jesus abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo, assim bem como todos aqueles ligados a esses corações. Muita paz e Jesus sempre em nossas vidas. Obrigado a todos.